Olá pessoal, começa agora mais uma videoaula do nosso canal Aprenda a Língua Portuguesa. Em primeiro lugar, inscreva-se no nosso canal para não perder nenhuma das nossas próximas videoaulas. Nessa aula nós vamos abordar um possível tema da tua redação, no caso, a vacinação. É claro que nós não podemos dizer como 2 mais 2 é igual a 4 qual será o tema. Podemos apenas imaginar que pode ser esse o tema. Para começar, vamos entender qual é o conceito de vacina. Vacina é a substância que contém uma certa dose do agente causador de uma doença em estado morto ou atenuado, visando ser aplicada em um ser vivo de modo a estimular a produção de anticorpos. Quem pode explicar melhor isso é o teu professor de biologia. O professor de microbiologia da UFMG, Flávio Guimarães, afirma que a vacinação é um pacto social. Segundo ele, no momento em que uma pessoa é vacinada, essa pessoa atua como um bloqueador da doença, impedindo sua disseminação pela sociedade. Muitas vacinas já foram desenvolvidas não só aqui no Brasil, como também no mundo ao longo da história. E com isso, muitas doenças foram erradicadas, como varíola, sarampo, rubéola e por aí vai. Por outro lado, muitas dessas doenças voltaram a se alastrar nos últimos anos. No Brasil, por exemplo, o Ministério da Saúde registrou nos últimos 3 meses um aumento de mais de 5.500 casos de sarampo, 90% dos quais em São Paulo. Isso demonstra que tem ocorrido uma queda nos índices de vacinação. Para que uma vacina funcione, a Organização Mundial de Saúde recomenda que pelo menos 90% do público-alvo seja vacinado. Só que esse percentual não tem sido atingido na maioria dos estados brasileiros. Em 2018, por exemplo, a cobertura de vacinas obrigatórias no país variava entre 74% e 89% aqui no Brasil. Vamos a uma questão. A que será que isso está associado? Primeiramente, vamos lembrar que os pais, em grande parte, já foram vacinados e chegaram à idade adulta sem praticamente contato nenhum com essas doenças que foram erradicadas. E com isso, alguns deles esqueceram de vacinar os filhos. Somado a isso, tem ocorrido um movimento anti-vacina, não só no Brasil, como também no mundo. Isso não é nada recente, como nós vamos observar. Nos dias de hoje, com a internet, a circulação de informações é facilitada. Informações nem sempre verdadeiras. E aí entram as fake news, que já foram assunto de outra videoaula nossa. Quem quiser rever essa aula, pode clicar no link acima. Mas, de qualquer maneira, nós estamos tratando aqui do conteúdo de fake news que circula contra a vacinação. Chamou-se revolta da vacina um fato histórico que ocorreu no início do século passado no Brasil. Na época, o Rio de Janeiro era a capital da República. As condições sanitárias eram extremamente precárias, sem saneamento, o que atingia inclusive os migrantes europeus que vinham para cá. Entre outras doenças, a varíola já tinha tido vários casos sérios. Quando tomou conta da situação, o governo estadual, em parceria com o federal, desapropriou várias áreas que continham casarões e cortiços para se iniciar o processo de saneamento coordenado por Oswaldo Cruz, retirando-se lixos, ratos e pessoas das ruas. Esse fato foi apelidado de movimento Bota Abaixo. Em 1904, foi lançada a Lei da Vacinação Obrigatória. O governo obrigou os brasileiros a serem vacinados, mas isso sem explicar o que era aquela substância que estava sendo aplicada e nem tampouco o motivo. Isso levou o povo a reagir com desconfiança. Basta pensarmos que já estavam revoltados por terem perdido suas moradias. Pensaram que se tratava de veneno ou coisa pior. O resultado foi a chamada Revolta da Vacina, manifestações, lançamento de pedras contra o Palácio do Governo, entre outras coisas.
Durou uma semana, o governo se viu obrigado a vetar a lei. Apesar disso, o processo de vacinação foi em frente. Em 1937, a produção de vacina começou no nosso país. Em 1971, a varíola foi erradicada. E, de qualquer maneira, a revolta da vacina foi um fato histórico, que de fato teve uma influência sobre a polêmica que é a questão da vacinação hoje em dia. Você já ouviu em algum lugar alguma associação da vacina com o autismo? Se já ouviu, então você pode e deve esquecer. Trata-se de fake news. Essa fake news tem como grande vilão o pesquisador britânico Andrew Wakefield, que em 1998 publicou um artigo na revista The Lancet, uma revista importante sobre medicina, em que associava a chamada vacina tríplice contra sarampo, rubéola e cachumba ao aumento do número de crianças autistas. Alguns anos depois, descobriu-se que se tratava de uma pesquisa fraudulenta. Entre outros motivos, a pesquisa foi feita com uma quantidade muito pequena de pessoas pesquisadas, além de outras que não eram autistas. Outro fato que acabou sendo descoberto é que Wakefield detinha a patente de uma vacina alternativa à vacina tríplice. Wakefield foi processado criminalmente e perdeu a licença médica. Com toda essa verdade vindo à tona, a revista The Lancet reconheceu o erro e retirou o artigo, mas o estrago já estava feito. Ainda há muita gente que associa a vacina com o autismo. Um grande mito, afinal de contas, essa relação não existe. Se você for uma dessas pessoas que acredita nessa ideia, agora já sabe de onde ela veio e pode desconsiderar. Só que foi gerada uma quebra da cobertura vacinal em muitos países da Europa, da América, entre outros lugares. E como consequência disso, observaram-se surtos de sarampo, coqueluche, entre outras doenças. E é claro que esse estrago ideológico chegaria mais tarde ao Brasil. A proposta de redação da tua prova virá acompanhada de uma bateria de textos motivadores. Entre esses textos poderão vir, por exemplo, a transcrição de argumentos que levam os pais a não vacinarem os filhos. É claro que eu não estou dando nenhuma garantia, até porque não existe nenhuma garantia de que será esse o tema da tua redação. Vamos, de qualquer maneira, ver algumas justificativas que levaram os pais a não vacinarem suas crianças. Eu não tenho nada contra a ciência, simplesmente desconfio da pesquisa envolvida na elaboração da vacina. Olha, se você for um pai que pensa assim, saiba que a elaboração de uma vacina é uma pesquisa que envolve mais de 20 mil pessoas. As vacinas são compostas por substâncias que sejam o mais inofensivas possíveis, de modo a ter ativo o antígeno, que é a substância que dará imunidade ao receptor. Então, se for o caso, eu te convido a se informar melhor. As informações disponíveis são precárias, muitas vezes contêm fake news. De quem é a culpa disso? É difícil saber se é da imprensa, se é da comunidade médica, de quem é. E se você acha que a indústria está querendo lucrar com as vacinas, convém lembrar que a indústria farmacêutica lucra muito mais com a produção de remédios, enquanto que a vacinação oferecida pelo poder público é gratuita. Um outro argumento contra a vacina é o seguinte: eu tenho o direito de decidir sobre o que será colocado no corpo do meu filho. Ninguém tem o direito de colocar substâncias tóxicas no corpo dele. Estatuto da Criança e do Adolescente, artigo 14. O Sistema Único de Saúde promoverá programas de assistência médica e odontológica para a prevenção das enfermidades que ordinariamente afetam a população infantil e campanhas de educação sanitária para pais, educadores e alunos. Então a criança tem esse direito, embora, devido à sua pouca idade, ela ainda não tenha um conhecimento mais desenvolvido sobre o tema. Então esse direito precisa ser garantido. E isso está relacionado ao interesse da sociedade como um todo.
Se o teu filho não for vacinado, isso vai ser ruim para ele e vai ser ruim para a sociedade, porque vai passar a ver um indivíduo vulnerável. Pode acabar criando um surto da doença. Então, já que existem pais que estão falando sobre o direito de vacinar ou não o filho, respondam para si mesmos. Até onde vai o teu direito de colocar em risco a saúde de outras pessoas? Estamos supondo que o tema da tua redação será a vacinação. Já demos um turbilhão de ideias para que você reflita. Ideias que devem ser complementadas com a leitura diária de jornais. Até porque na tua prova também vão cair temas atuais. Você vai expor um ponto de vista, apresentar argumentos que comprovem esse ponto de vista e concluir a redação fazendo uma conjunção desses argumentos apresentados com o teu ponto de vista. Em alguns vestibulares, deverá vir também uma proposta de intervenção, como é o caso, aliás, do Enem. Essa proposta de intervenção deve vir no parágrafo de conclusão. Vamos falar primeiro sobre o parágrafo de introdução, que tem que ser o primeiro parágrafo da tua redação. Nele, você vai apresentar o ponto de vista que você vai defender. Então, você vai mostrar a importância do tema, para que qualquer leitor, e não apenas a banca examinadora, saiba qual é a intenção de quem escreveu. No caso do tema de vacinação, você pode mostrar que ocorreu nos últimos anos uma volta de doenças até então erradicadas. Isso, entre outras coisas. É claro que você vai ter que ler cuidadosamente a proposta de redação para saber o que eles querem que você fale. Depois virão os parágrafos de desenvolvimento, 2 ou 3 parágrafos que virão depois da introdução, em que você vai apresentar argumentos que comprovem o teu ponto de vista. Nossa sugestão é que você pense em 2 ou 3 argumentos, reservando um parágrafo para cada um desses argumentos. Se o tema for vacinação, ainda supondo que você esteja mostrando a volta das doenças erradicadas, nós sugerimos que você relacione isso, por exemplo, à falta de informação que leva os pais a não vacinarem suas crianças, ou mesmo a precariedade do sistema público de saúde. E, por fim, a conclusão vai ter que vir no último parágrafo da tua redação. Aqui você vai fazer uma conjunção da tese que você apresentou com os argumentos que você usou. Em alguns vestibulares, como o Enem, você vai ter que apresentar uma proposta de intervenção. O que será que pode ser feito para se contribuir a favor da vacinação? Talvez um reforço nas campanhas de esclarecimento? Ou então, a mídia deve oferecer uma campanha melhor? E qualquer que seja a tua proposta de intervenção, ela não pode desrespeitar os direitos humanos. Até 2017, o Enem dava nota 0 para quem desrespeitasse os direitos humanos. Hoje em dia, embora a nota não seja necessariamente 0, o candidato perde 200 pontos. Bem, nós já estamos na segunda quinzena de outubro e a prova do Enem vai ser no primeiro fim de semana de novembro. Pensando nisso, o Aprenda a Língua Portuguesa ainda vai produzir 1 ou 2 aulas antes da tua prova, com o objetivo de auxiliar na redação, e nós vamos usar, no caso, o tema da vacinação, que, eu repito, não é nenhuma garantia de que vai ser esse o tema. É preciso que você reflita. O nosso canal é voltado para você que está se preparando para uma prova de concurso, em especial vestibular. Para todos vocês que fizeram essas provas, nós queremos pedir que nos escrevam para dizer como vocês se saíram na prova, se a prova foi fácil, se a prova foi difícil, quais foram as dificuldades. Conforme for, nós faremos os devidos comentários numa próxima aula. E para todos vocês, nós desejamos boa sorte. Se você está gostando das nossas videoaulas, marque um gostei. Se não está gostando, marque um não gostei. Em ambos os casos, façam os devidos comentários para que nós possamos saber
onde nós estamos errando. O nosso canal busca maneiras divertidas de fazer com você a tua prova de concurso, em especial vestibular. Qualquer dúvida que você tenha pode nos escrever, seja através da nossa fanpage do Facebook, seja através do nosso e-mail. Aliás, você pode nos escrever para fazer qualquer comentário, elogio, crítica ou até reclamação sobre as nossas videoaulas. Isso porque a missão do Aprenda a Língua Portuguesa é melhorar cada vez mais. E para isso nós contamos com a tua ajuda. E nós agradecemos a todos vocês que estão assistindo nossas videoaulas. Em especial, nós agradecemos a todos vocês que estão compartilhando nossas videoaulas com outras pessoas. Muito obrigado porque você está ajudando o nosso canal a ser feito. Muito obrigado e aguardem nossa próxima aula.